Paz, queridos. Paz do Senhor. Amém. Amém? Vocês estão felizes por estar na casa de Deus? Amém. Felizes por serem usados por Deus? Amém. Aleluia. Como é bom poder estar aqui hoje com você, poder ver pessoas aqui que foram convidados pelos nossos irmãos. Quero te dizer que você é bem-vindo. Amém? Que é importante a sua presença. Quero dizer que é muito bom que você está aqui hoje com a gente. Amém? Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra de Deus e nós refletirmos e ouvirmos o que o Espírito Santo quer falar conosco, eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Eu queria chamar os líderes da igreja aqui. Nós tivemos a semana inteira orando por novos líderes na igreja. Então oramos, um grupo esteve orando às 21 horas, outro grupo esteve orando às 22 horas, às 23 horas, e outro grupo à meia-noite, orando para que Deus esteja levantando novos líderes na igreja. Amém? Então eu queria chamar os líderes aqui. Temos algumas pessoas que estão faltando, então eu queria que os líderes viessem aqui, nós vamos orar. Todos os líderes, mesmo que você não participou das orações, mas vem aqui. Porque o nosso propósito é encerrar esse tempo de oração que nós tivemos, para que Deus levante pessoas. Amém? Quem levanta líderes é Deus. Amém? Nós apenas ouvimos o Espírito Santo e o Espírito Santo capacita essas pessoas. Amém? Tem um texto na Bíblia interessante que fala assim: que Deus não escolhe os capacitados, mas que Deus capacita aqueles que são escolhidos. Amém? Então, se você está aqui hoje e você pensa assim: eu não sei fazer, eu não tenho capacidade, não tenho capacitação, eu quero te dizer que se Deus te escolher, Ele vai capacitar você. Apenas se disponha, apenas abra o seu coração, apenas disponibilize a sua vida para que Deus use você. Amém? Então eu queria convidar vocês também a ficarem em pé, os nossos irmãos. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Deem as mãos os líderes. Isso. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de oração que tivemos durante essa semana. Pai, nós cremos na Tua direção. Pai, nós cremos no Teu poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste local, nós queremos dizer a Ti que nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos fazer a Tua obra neste mundo, Senhor. A missão que o Senhor deu à igreja, nós queremos realizar. Pai, o Senhor plantou esta igreja neste lugar, para que ela influencie, Pai, os vizinhos, influencie as famílias, influencie as pessoas. E nós precisamos de pessoas que estejam dentro da Tua igreja para realizar o Teu trabalho. Então, Senhor, temos orado para que o Senhor esteja nos revelando aqueles que vão realizar a Tua obra neste lugar. Ajuda-nos, Pai, a entender, a termos o discernimento do Teu Espírito para fazermos aquilo que Tu queres que nós façamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar com vocês algo importante. Hoje, quando nós estávamos saindo pelas ruas, porque Jesus falou assim, Ele falou assim: vocês devem ir pelas ruas, vocês devem ir pelos becos, vocês devem entrar nas vilas
e falar do meu amor às pessoas. É isso que Jesus falou. Então nós estamos fazendo o que Jesus falou. Então hoje nós estávamos numa casa, que estava eu e o meu grupo, minha equipe, e nós estávamos aqui, e numa rua aqui próxima, eu esqueci o nome, paralela, duas ruas paralelas a essa aqui. E nós batemos numa casa, e era uma casa antiga, e aí abriu, batemos várias vezes, e aí já estávamos saindo, aí abriu uma porta, aquelas portas antigas que tem aquelas venezianas pequenininhas, né? Ela abre, né? E abriu assim, aí uma senhorinha, devia ter seus 70 anos, abriu assim, colocou a cabeça do lado de fora, né? Assim para fora, assim. Eu falei, tudo bem com a senhora? Ela falou, não. Eu falei, não, tá bem. Falou, não. Eu falei assim, a senhora está me ouvindo? Ela falou, mais ou menos. Falei para ela assim, sabe, nós viemos aqui porque nós temos uma notícia para a senhora, uma boa notícia. Nós estamos passando aqui falar que Jesus pode melhorar esse bairro, que Jesus pode melhorar a sua vida. Ela falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei, então, ela falou assim, é. Aí eu falei assim, ela falou assim, é. Ela ficou assim olhando para mim, né? Eu falei, eu posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Ela falou assim, pode orar, porque aqui na minha casa está todo mundo doente. Você já imaginou uma casa onde todos estão doentes? E pelo jeito, ela não falou, mas provavelmente era uma doença contagiosa, porque ela não quis abrir a porta. E ela falou, aqui na minha casa todos estão doentes. Eu falei assim, então eu vou orar pela senhora. Daqui mesmo de onde eu estou. E eu do muro orei para que Deus curasse aquela família. Amém? E eu creio, gente, no poder da oração. Eu creio no poder da cura. E eu creio que Deus operou a cura naquela casa, operou a cura naquela família. E quando a gente começa a caminhar pelo nosso bairro, nós começamos a ver muitas coisas. A ver aquilo que a gente não vê de dentro dos nossos carros. Não é? Que a gente não vê de dentro da nossa casa. Que a gente não vê quando nós estamos correndo no nosso trabalho. Deus, Ele está interessado em mostrar algumas coisas para nós. Então, algo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje é o que nós estamos vendo. Amém? Então você pode repetir isso comigo? O que nós estamos vendo? Pergunta para o seu irmão, o que você está vendo? Sabe, quando a visão de alguma coisa me leva a realizar ou não realizar alguma coisa. Ver me leva, me dá condições de chegar a um determinado lugar. Quando eu vejo, eu consigo dimensionar o espaço, o tempo que eu vou demorar para chegar em determinado lugar. Então, ver são coisas, é algo muito importante. E que nós precisamos começar a fazer, a ver as coisas. E existe um texto na Bíblia, lá em João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, que conta a história de um homem que não podia ver. Fisicamente, ele
ele tinha uma deficiência, ele era cego, ele não podia ver. E Jesus se encontra com esse homem. Jesus ia passando, assim como nós estávamos passando hoje aqui nesta rua, e falamos com aquela senhora que estava dentro daquela casa. Jesus estava passando em um determinado lugar, e ele viu esse homem que não podia ver, que era cego. Então eu queria que nós lêssemos João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. João 9, de 1 a 7. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela entra aonde nada pode entrar. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai aonde os psicólogos não podem ir, aonde os médicos não podem ir. A palavra de Deus vai até aquele lugar. João 9, de 1 a 7, conta essa história. Fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Fala comigo esse finalzinho aqui. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Ele voltou diferente. E o meu desejo é que você volte para sua casa hoje diferente. Você acredita nisso? Então fala assim: Senhor, eu acredito na sua palavra. Senhor, eu creio no teu poder. E eu sei que eu vou sair deste lugar diferente. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? Oh Senhor, como é bom. Como é bom crer na tua palavra. Aleluia. O que estamos vendo? O que estamos vendo? Esse versículo, o versículo 2, fala que nessa situação, os discípulos, eles perguntam assim para Jesus: quem pecou? Quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos não viram o homem, eles não viram o cego, eles não viram a pessoa, eles viram apenas o problema. Qual era o problema? O problema era a cegueira. O problema era o que aconteceu para ele ficar cego. O problema era qual era a causa dele estar assim. Eles não perceberam a pessoa, mas eles ficaram questionando o que levou aquela pessoa a ficar desse jeito. A religião, gente, oficial dessas pessoas aqui era o judaísmo.
E o judaísmo, eles ensinavam que toda deficiência era efeito direto dos pecados da própria pessoa, dos pais, ou então pecados que a pessoa cometeu quando ainda estava lá no útero da mãe, ou seja, como um embrião. E também eles falavam que a alma poderia ter pecado antes de nascer. Isso era o que eles criam. Isso era o que eles acreditavam. Então esses discípulos aqui de Jesus, oriundos do judaísmo, eles tinham isso na cabeça. Eles entendiam que o fato de alguém nascer com uma deficiência, alguém nascer com um problema físico, a causa disso era o pecado. Então alguém tinha que ter feito alguma coisa para que aquilo acontecesse. O problema para aquelas pessoas, para os discípulos de Jesus, que estavam caminhando com Ele, que estavam aprendendo a ser como Ele, e é isso que nós estamos fazendo aqui na igreja. Nós estamos aprendendo a ser como Jesus. Somos discípulos. Aqui não somos anjos. Somos pessoas que têm problemas. Então às vezes eu vejo pessoas falando assim: eu não vou na igreja, eu não vou em igreja, porque a igreja tem muito problema. É verdade. E glória a Deus porque tem problema. Porque o fato de ter problema significa que somos seres humanos que estamos em processo de crescimento, de aprendizado. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar você. Jesus quer trazer a você um entendimento daquilo que é ser filho de Deus. E esses discípulos aqui estavam caminhando com Jesus. Eles não sabiam das coisas. Então, baseados naqueles pré-conhecimentos que eles tinham, eles perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o problema? Qual é a causa? O que aconteceu? Eles deram mais atenção ao problema do homem do que ao próprio homem. E a gente, às vezes, na vida somos assim. As pessoas estão próximas a nós, elas estão com dificuldades, elas estão passando por problemas, e nós damos aquela pessoa, aquele homem, olha, o viciado em drogas, olha, a prostituta. Não, nós temos que olhar para a pessoa, para as pessoas. Para eles, o problema era mais importante do que a própria pessoa. Então, os discípulos viram o problema e não viram a pessoa. Agora, o versículo 1 desse texto, João 9, versículo 1, que nós lemos. Vamos ler juntos? João 9:1. Olha lá o que fala a palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu um cego, o homem. Ele viu a pessoa. Ele viu a pessoa. Ele olhou para aquela pessoa. Embora o cego não pudesse vê-lo, Jesus podia ver aquele homem. Sabe, talvez você esteja passando por um momento tão difícil na sua vida, que você não consegue enxergar o caminho, você não consegue enxergar a direção. Mas eu quero te dizer, assim como Jesus viu esse cego, Jesus está vendo você. Ele está vendo a sua situação. Ele está vendo o que está acontecendo. Aliás, Jesus, ele sempre se preocupou com as pessoas. Ele nunca se preocupou com os problemas que as pessoas tinham. Jesus se preocupava com a pessoa.
Jesus se preocupava com o ser humano que estava passando por aquela dificuldade. O problema para Jesus, os problemas para Jesus, nada mais eram do que uma pequena parte do todo que era a pessoa, do todo que era aquela pessoa. Vocês se lembram lá da passagem da mulher samaritana? Em João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher. A mulher não era da religião dele, a mulher não era do povo dele. Jesus se encontra com ela, e a Bíblia fala que eles estavam num poço, e naquele tempo existiam poços em determinados lugares, e ali então se juntavam as pessoas. E Jesus estava passando por aquele lugar, e ele encontrou essa mulher, e essa mulher estava no poço para pegar água, e Jesus se encontra com ela, e ele começa a conversar com aquela mulher. Só que aquela mulher que estava ali, ela não era uma pessoa de boa fama ali na sociedade. Ela não era uma pessoa bem vista. Ela já havia se casado 5 vezes. E no costume da época, uma mulher poderia se divorciar 2 vezes, no máximo 3 vezes. Esse era o costume. E ela já havia se divorciado 5 vezes. E no decorrer da conversa com Jesus, Jesus faz algumas revelações para ela. Ele fala assim: olha, você já teve 5 maridos, e esse que você está vivendo não é seu marido. Ou seja, aquela mulher estava amigada com alguém, amaziada com alguém. E provavelmente esse homem que ela estava tendo um caso era um homem casado. Mas o que eu quero passar para você aqui é que Jesus, ele não deixou de conversar com aquela mulher porque ela tinha esse problema. Jesus não ficou olhando para a situação daquela mulher, mas ele ficou olhando para a mulher, para a pessoa, para aquela pessoa que estava diante dele. E Jesus então, nesta conversa, lá em João capítulo 4, versículo 10, Jesus fala algo interessante para ela, que eu quero que você acompanhe comigo. João capítulo 4, versículo 10. Jesus responde para ela assim, porque ela estava achando estranho que Jesus conversasse com ela, porque eles eram de povos diferentes, eles não se falavam, eles tinham inimizades. E outra coisa, nesse tempo, um homem não conversava com uma mulher que ele não conhecesse. Então ela, estranhando isso, fala assim: você sendo judeu, pede a mim água? Aí Jesus responde para ela assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus estava falando para ela que ele era a solução do problema que ela tinha. Jesus estava falando para ela que ele tinha a direção para ela, para a vida, para a situação dela, para aquilo que ela estava buscando. Em uma outra parte da Bíblia, Jesus se encontra com um homem chamado Zaqueu. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 5. E Jesus vai conversando com ele. E a Bíblia fala que aquele homem queria ver Jesus. A Bíblia fala que aquele homem queria verificar quem era aquele homem que estava fazendo tantos milagres, fazendo tantas coisas naquele lugar. E a Bíblia fala que aquele homem, querendo ver Jesus, sobe numa árvore e fica de lá observando Jesus.
E Jesus então, observando aquele homem, Zaqueu, ele fala para ele assim: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. E sabe quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem corrupto. Zaqueu era uma pessoa que não era considerada na sociedade como uma pessoa correta em seus negócios. Ele era um fiscal do governo de impostos. E então, provavelmente, a Bíblia deixa entender isso, que ele enriqueceu ilicitamente, pegando aquilo que não era dele, cobrando a mais impostos para ter. Então esse homem, pelo seu povo, pelos judeus, ele era considerado um homem que não era bem-vindo nos lugares onde ele estava. E eu estou te contando a história dele, porque eu estou te falando que Jesus via a pessoa e não o problema que aquela pessoa estava vivendo. Eu quero te falar que Jesus vê você. Não importa qual é a situação, não importa qual é o problema, não importa qual é o pecado, Jesus olha para nós e Jesus quer ver aquilo que nós realmente somos. Jesus olha para nós, Jesus olha para dentro do seu coração. Jesus, ele viu nesse momento, nesse episódio, Jesus viu o homem, não viu o problema que ele tinha. Outra coisa que Jesus viu está aqui no versículo 3 de João capítulo 9. João 9:3 fala assim: os discípulos perguntaram lá para ele, então mestre, quem pecou? Era a preocupação deles. A preocupação deles era essa. Quem é o errado? Quem é o errado? Aí Jesus responde para ele assim. Jesus responde para eles assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém. Jesus viu nessa situação, Jesus viu como uma oportunidade para que o amor de Deus fosse anunciado para aquele homem. Jesus, ele sempre vê com um olhar construtivo a nossa vida. Ele sempre te vê com uma expectativa de que você vai entender e que você vai entregar sua vida a Ele. Jesus sempre vê dessa forma. Jesus sempre espera que nós tomemos uma atitude correta diante daquilo que nós estamos ouvindo. Então, Jesus viu como uma oportunidade para que o amor de Deus fosse anunciado. Outra coisa que Jesus viu, aqui no versículo 4, fala assim, Jesus fala, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus viu essa situação que eles estavam vivendo ali como o momento para fazer a obra de Deus. Você pode repetir isso comigo? Jesus viu nesse momento o momento para fazer a obra
de Deus. A obra de Deus. O problema que nós passamos, seja em que âmbito da vida for, sempre é um momento para Deus agir na vida da gente. Sempre. Sempre é um momento para Deus, através do Espírito Santo, entrar em ação na nossa vida. Então eu quero te dizer, você que está aqui hoje, Deus quer agir nessa situação. Deus quer entrar nessa situação que você está vivendo. Deus quer trazer algo novo sobre você. Deus quer trazer algo novo sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Deus quer trazer algo diferente. É o momento, essa situação é o momento para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Outra coisa que Jesus viu aqui, está aqui mesmo no versículo 4. Jesus fala, ele fala assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Amém. Jesus viu nessa situação como a missão da igreja. Porque veja bem, ele não fala que eu preciso. Aqui fala assim: enquanto é dia, precisamos. Ele vai para o plural. Ele não fala eu preciso, mas ele fala precisamos. Por quê? Porque ele engloba os seus discípulos e, consequentemente, engloba a sua igreja e, consequentemente, engloba a mim e a você para fazer a obra de Deus. Aleluia. Amém? E qual era a obra de Jesus aqui? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo aqui. Jesus, ele coloca juntos no mesmo trabalho, na mesma missão, naquilo que precisamos realizar. Jesus inclui a igreja dele para realizar a obra que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele sabia que ele iria ficar aqui um certo tempo, aqui no mundo. E depois a Bíblia fala que ele foi aos céus. Em Atos capítulo 1 fala que ele foi aos céus e ele está à direita do Pai. É isso que a Bíblia nos revela. Mas ele sabia que a igreja iria ficar. Então, se a igreja iria ficar, a igreja precisaria fazer aquilo que ele estava fazendo. Amém? Então, nós precisamos, como igreja, fazer a obra de Deus. Fazer aquilo que Jesus fez e que Jesus realizou aqui neste mundo. Amém? Então, Jesus quer usar você. Jesus quer que você participe da obra que Ele começou. Que você faça o trabalho que Deus começou. E uma das coisas que Jesus fazia é que Ele curava as pessoas. Amém? Quem cura é Jesus. Não é ninguém. Não é nenhum pastor. Não é nenhum missionário. Não é ninguém que tem um poder sobrenatural. Quem cura é Jesus. Então, quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos dando oportunidade para que Jesus cure, para que Jesus opere, para que Jesus liberte as pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Amém? Então,
Nós precisamos realizar a obra de Deus. Como ele falou, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Amém. Precisamos realizar a obra de Deus. Precisamos fazer. Precisamos trabalhar. Precisamos nos deixar ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Para quando você orar pelas pessoas, saiba, Deus vai usar você. Por quê? Porque é promessa dele. Não fique pensando que você tem que ser alguém muito especial, não. O que temos a fazer? Termos o acerto da nossa vida com Deus e nos deixarmos sermos usados por Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus habita dentro de nós. Para quê? Para realizarmos o trabalho que Jesus começou. Para fazermos aquilo que Jesus fez. Para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer morada em você. E para isso, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Entregar a nossa vida a Deus. Sabe, gente, tem uma hora que a gente tem que tomar uma decisão na vida. Ou nós nos posicionamos diante daquilo que nós cremos, ou nós vivemos do jeito que a gente acha que deve viver. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, versículo 12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então existe uma condição para ser filho de Deus. Tem que receber. Temos que disponibilizar o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. E falar para Ele: Senhor, eu abro mão de mim. E agora é você quem manda, é você quem controla, é você quem dirige. Nessa noite eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Você já fez isso? De verdade. Falou para ele: olha, chega de eu ficar tentando conduzir as coisas, conduzir a vida, conduzir tudo. Senhor, toma conta de mim. Toma conta da minha vida. Se jogar nos braços do Senhor. Amém? Eu gosto quando eu vejo as crianças, quando elas se jogam nos braços dos seus pais. Pulam. Elas não estão preocupadas. Elas sabem que o Pai vai segurar. Deus quer te segurar. A grande questão é: você vai se jogar ou você vai ficar parado na beira? Vou. Deus queira. Amém? Entregue-se ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fala. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar.
Pai, nós viemos aqui essa noite, Senhor. Nós viemos porque nós confiamos em Ti. Nós viemos porque nós acreditamos em Ti, Senhor. E nós ouvimos essa história de algo que aconteceu na vida de um homem. E que o Senhor tocou. Que o Senhor mudou. Que o Senhor transformou. Então, Pai, estamos hoje aqui. E a sequência dessa história fala que Jesus falou para ele assim: olha, vai, se lava no tanque de Betesda e volta. E a Bíblia fala que aquele homem foi, obedecendo a Jesus. Ele ainda estava cego, mas quando ele obedeceu e voltou, ele estava vendo. A obediência faz toda a diferença na vida da gente. Pai, queremos Te obedecer. Queremos, Pai, colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos, Pai, dedicar o nosso ser a Ti, Senhor. Queremos sair do trono do nosso coração e colocar a Jesus como Rei, Senhor, em nosso coração. Pai, Tu conheces o coração, a mente de cada pessoa que está aqui, Senhor. Tu sabes o que se passa lá no íntimo, nas noites, quando ninguém está perto. As dúvidas, Pai, vem agora com o Teu Espírito Santo, Senhor. Traga, Pai, para a direção, em nome de Jesus. Eu queria perguntar a você, assim como você está, de olhos fechados, eu queria te perguntar se você já fez essa decisão de verdade. Eu quero dizer que hoje é o dia. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus foi falada, ela foi pregada. Amém? Então eu queria perguntar a você que está aqui hoje: você quer fazer isso hoje? Falar: ó Senhor, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o controlador. Eu quero que o Senhor pegue o volante, a direção da minha vida, Senhor, hoje. E para isso, Senhor, eu vou dar um sinal para que o pastor ore comigo e que eu faça aquilo que eu preciso fazer hoje. Amém? Então eu queria te perguntar, você que está aqui, você quer fazer isso hoje? Falar: Senhor, olha, eu quero que você controle a minha vida de uma forma integral, total. Amém? Alguém quer fazer isso hoje? Alguém? O Espírito Santo está te tocando e falando: olha, abra o seu coração. É o momento de fazer isso. É a hora. É o tempo. Gente, a Bíblia fala que a nossa vida é como a fumaça que vem e vai, aparece, depois ela desaparece. Nós não sabemos quando vai desaparecer.
Não sabemos quanto tempo temos aqui. Então hoje é o tempo. Agora é a hora. É o momento certo. Eu queria orar com você. Alguém quer fazer isso? Alguém? Não fique constrangido. Não fique preocupado. Eu não estou nem um pouco preocupado. Se alguém vai levantar a mão, se alguém não vai, eu não estou. Por quê? Porque eu sei que o trabalho é de Deus. Se quer fazer, vamos orar com você. Pai, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada, foi ensinada, Senhor. Ó Pai, eu oro por todas as pessoas que estão aqui, que vieram. Pai querido, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia estejam com todos. Que tu estejas cuidando de todos. Tu estejas